Este vídeo faz parte do ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática da UFSC. Nesta palestra, teremos a participação da professora e doutora em Educação Científica e Tecnológica, Daiana Zanelato. Fiquem com a palestra e bons estudos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo a essa palestra. Espero encontrar todos bem e todos que possam em suas casas também. Essa palestra tem um modelo um pouco diferenciado de todas as outras, né, que o PET vem promovendo, porque nós estamos em tempos de pandemia e por isso estamos tendo que gravar palestras em nossa casa para que depois elas sejam enviadas ao canal do PET e vocês possam ter contato. Então, essa palestra, diferentemente do que a gente está acostumado a fazer, também como professor, ela é uma palestra online, então não temos interação com vocês. Dessa forma, eu peço que se vocês, ao assistirem a palestra, tiverem dúvidas, sugestões ou críticas, ou mesmo queiram saber sobre algum conceito, alguma noção que eu esteja apresentando, algum detalhe sobre alguma teoria, vocês possam encaminhar e-mails para o PET mesmo, ou então para o meu e-mail pessoal solicitando o material. Então, meu e-mail pessoal é daizanelato@gmail.com. Se ficar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o pessoal do PET e solicitar o meu e-mail para que a gente possa trocar informações, trocar ideias, trocar conhecimento e seguir, né? Seguir nessa temática. Bem, eu quero agradecer também ao pessoal do PET, que já faz algum tempo que a gente tem sido parceiro. Eu tenho mostrado os meus resultados de pesquisa. Essa já é a 4ª palestra que eu estou fazendo junto ao PET, que sempre me chegaram a mim solicitando, né, as palestras, os temas, e me deram muita liberdade para trazer os resultados da pesquisa ou outras questões que eu quisesse discutir, né, com o pessoal que está se licenciando em matemática na UFSC. Então, eu agradeço muito a esse convite e espero que mais uma vez a gente possa contribuir com a formação e contribuir fazendo as pessoas pensarem, né? Pensarem sobre educação matemática, pensarem sobre educação matemática inclusiva também. A proposta de hoje que eu trago para vocês, ela tanto é a origem desse livro que vocês estão vendo há um tempo aí na tela, chamado Florilégio de Pesquisas que envolvem a teoria semiocognitiva de aprendizagem matemática de Raymond Duval. Esse livro ele é um e-book que está disponível no meu Facebook, no Facebook do professor Méricles Tadeu Moretti, meu orientador de mestrado e doutorado, que é organizado por ele e pela professora Célia Finkbrandt, mostrando as pesquisas, né, que envolvem essa teoria. E no nosso caso, em especial, a pesquisa congrega, então, né? A nossa pesquisa congrega a teoria de Raymond Duval com a questão bem emergente, né, e necessária de discussão na atualidade, que é a educação inclusiva, em especial a aprendizagem de estudantes cegos em matemática. Então, quem tiver interesse pela teoria ou pela pesquisa em si, o nosso artigo é o 10º artigo e mostra, então, elementos semiocognitivos na aprendizagem de matemática de uma estudante cega, que foi a origem da tese de doutorado. O tema, né, o título dessa palestra é O que se revela quando o olhar não alcança? Elementos semiocognitivos para a aprendizagem matemática do estudante cego. Como eu falei, é a origem de uma tese de doutorado e também encontra-se no 10º capítulo do livro Florilégio, antes comentado. Meu nome é Daiana Zanelato dos Anjos, eu sou professora de matemática da Rede Estadual Catarinense há 6 anos, faço parte atualmente do grupo de pesquisa em epistemologia e ensino de matemática, o GPEM, que é da UFSC, que é liderado pelo professor Méricles Tadeu Moretti, que é professor voluntário no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina e é líder desse grupo. Ele foi meu orientador de mestrado e de doutorado e também foi meu co-orientador de TCC, na época, quando eu era ainda graduanda
em licenciatura em matemática na UFSC. Faço parte também do grupo de estudos e pesquisas em alteridade e educação matemática, o GEPAM. O GEPAM ele é liderado pela professora Rosilene Beatriz Machado, que vocês devem muito conhecer, porque é professora do MEM, né, e é professora de metodologia do ensino na licenciatura em matemática e algumas outras disciplinas também. Então, é isso que é a proposta geral da palestra, mostrar alguns detalhes, mostrar alguns elementos nessa aprendizagem matemática do estudante cego. Essa primeira pergunta, né, que faz parte do título, é o título, né, faz parte do título da minha tese de doutorado, que se vocês também tiverem interesse em conhecer na íntegra, eu posso encaminhar por e-mail, ou o pessoal do PET pode disponibilizar o link. Então, vamos lá, na sequência. Bem, para ser pesquisadora e para ser professora, eu acredito que a gente precisa questionar a todo momento. Por isso que eu trago esse primeiro slide aqui, que é do quadro A Dúvida de Tomé, de Caravaggio, onde existem 3 pessoas cutucando, né, ali uma certa parte do corpo desse homem, e ao olhar, né, essa imagem aí, a gente começa a refletir então sobre a dúvida, sobre o questionamento, eles querem saber o que é aquilo ali. E para mim, enquanto professora e também pesquisadora, eu acho muito importante que para que a gente possa conhecer, a gente precisa se questionar, a gente precisa ter dúvidas. E isso aconteceu comigo muito cedo. Lá em 2008, na verdade um pouco antes disso, em 2005, eu fazia disciplina de Libras, enquanto eu era ainda graduanda do curso de matemática da UFSC, e nessa disciplina eu me questionava, né, enquanto futura professora, afinal, como eu iria dar aula para um estudante surdo. Só que essas questões elas foram se afunilando, porque eu pensava também, tá bom, e se ele fosse cego? No nosso ideário, a gente imagina a matemática uma disciplina muito visual, e contrapondo a isso, se o meu estudante fosse um estudante cego, na minha ideia seria muito difícil, eu não tinha noção de como seria, né, atender um estudante cego em sala de aula. Então, lá em 2005, com essa disciplina, surgiu a vontade e a dúvida, né, e os questionamentos vieram, e aí eu pude trabalhar, eu pude investigar, eu pude correr atrás do meu problema de pesquisa, que era o meu TCC, que foi defendido só em 2008 por, né, muitas situações que aconteceram. Então, meu TCC foi intitulado Tem um Aluno Cego. E agora? Nesse TCC, a ideia central era discutir a formação de professores. Afinal, como se dava a formação de professores para lidar com a inclusão com estudantes que fossem cegos ou que pudesse pensar, pudesse questionar todo tipo de deficiência, né? Afinal de contas, como ser professor lidando com a questão da inclusão? Então, esse TCC foi apresentado em 2008, nós tivemos alguns resultados e um tempo depois disso eu ingressei no mestrado em 2013 e concomitante com a minha entrada no mestrado veio também a minha entrada na sala de aula inclusiva. A sala de aula inclusiva com 2 estudantes cegos, um no 8º ano e um no 9º ano. E aí as questões elas começaram a mudar um pouco, né? As minhas dúvidas, as minhas inquietações. Eu comecei a me questionar como ser professora em uma classe inclusiva, né? A formação de professores, que era a minha dúvida inicial, como formar-me professora, agora eu já estava sendo professora, então, como ser uma professora em classe inclusiva? A formação, digamos assim, ela já tinha passado, né? Eu já tinha me formado professora, e agora eu estava vendo de frente mesmo a sala de aula inclusiva, e aí esse outro questionamento foi surgindo. Então, eu já estava no mestrado, e com a sala de aula, e com tudo que ela me proporcionou, vieram muitas outras perguntas que foram me ajudando a compor tanto o meu trabalho de mestrado, como também a minha prática pedagógica.
Afinal de contas, o que é o Código Matemático Unificado? Que eu entrei em contato quando eu entrei na sala de aula inclusiva e pude, né, ter esses 2 estudantes cegos como alunos. Esse Código Matemático Unificado é um código que foi preparado, né, foi pensado e é um documento oficial do MEC que traz toda a linguagem matemática desde o ensino fundamental até o ensino superior. Ele mostra toda essa linguagem em braille. Então, ele é o documento principal que é utilizado na transcrição de livros didáticos de matemática em braille. Um documento bastante importante e que faz parte da alfabetização da pessoa cega. Bem, afinal de contas, tive contato com ele, mas o que é esse documento? O que ele traz para mim? Outra pergunta, como surgiu esse sistema Braille? O que ele é, como ele surgiu, quem inventou, como ele aconteceu na vida dessas pessoas e em que época também? Como se aprende matemática não enxergando? E aí as reticências, né, que são muitas, porque a partir do momento que a gente entra na sala de aula, as perguntas estão conosco a todo momento. Por isso que eu acredito que esse quadro ele representa bem tanto o meu momento pesquisadora como o meu momento professora também. Por, né, congregar todas essas dúvidas, mostrar aí nessa inquietude, né, de colocar o dedo na ferida ou em algo que não era conhecido e buscar saber, né, buscar conhecer um pouco mais. Então, no geral, essas foram as primeiras perguntas, né, lá do mestrado. E na época do mestrado, então, com todos esses questionamentos, a gente resolveu levar em consideração, para a pesquisa, o Código Matemático Unificado e a teoria semiocognitiva de Duval para investigar esse código em relação às diferenças que apareciam ali, né, da tinta ao braille. Tanto que o título que deu origem, né, à dissertação de mestrado é Da Tinta ao Braille. Já uma investigação que estava no caminho do Código Matemático Unificado, né, buscava investigar esse documento e também alguns indícios da investigação do livro didático de matemática em Braille, que foi começando a ser pensado, começando a ser entendido lá naquela época, lá em 2013, 2014. A dissertação de mestrado foi defendida em março, né, de 2015, e aí os outros questionamentos que surgiram deram origem, então, ao início do doutorado. Bem, continuando, para contextualizar de uma forma geral, né, para vocês, afinal de contas, o que é a deficiência visual e como ela foi entendida ao longo do tempo, eu preparei esse primeiro slide aqui. Esse primeiro slide, eu pude montar, né, eu pude pensar nessa forma e nessa linha do tempo, levando em consideração os estudos sobre a defectologia do Vygotsky. Porque ele estudou, no fim do século XIX, começo do século XX, várias deficiências e também ele fez uma linha do tempo, ele separou 3 momentos especiais que nos ajudam a entender como foi concebida a deficiência visual ou a deficiência ao longo do tempo. Compreendendo a concepção de deficiência ao longo do tempo, a gente consegue entender por que certas pessoas ou por que muitas pessoas entendem a deficiência hoje dessa forma ou de outra forma, né? Então, quais foram, né, esses 3 momentos aí que Vygotsky levantou? Primeiro, o momento que ele chamou de período místico e que nós na tese, chamamos de primórdios, que seria um período que vai da antiguidade até a idade moderna. Resolvemos, né, encaixar nesses momentos aí, mas isso pode se estender um pouquinho mais. Nesse período, a deficiência ela era entendida como uma desgraça e as pessoas com deficiência eram entendidas como sobrenaturais, iluminados. Nesse período da antiguidade, as pessoas que nasciam com deficiência, os corpos, né, se for entender pela ideia do corpo e do que ele representava na época, um trabalho muito bom para entender isso é do professor Lucídio Bianchetti, que está numa obra interessante que fala desse entendimento sobre o corpo nessa época, ele era entendido
a pessoa precisava de um corpo são, né, para trabalhar, para gerar a sua sobrevivência e assim por diante. E se não nascesse, digamos assim, com esse corpo perfeito, ele era cometido na época o infanticídio. Em outra época, que já é a Idade Moderna, com a questão do corpo-alma também, a pessoa com deficiência era considerada um pecador. Ele estava tendo um castigo por alguma coisa, ou ele ou a sua família. Num segundo momento, e aí Vygotsky chamou de período biológico, nós chamamos de primeiras mudanças, já começaram a pensar na educação dessas pessoas, que eram ditos diferentes, né? Então foi nessa época que nós pontuamos a criação, né, a fundação do Instituto Real dos Jovens Cegos em Paris, que foi a primeira escola para as pessoas cegas, e também a criação do sistema Braille, em 1854, por Louis Braille, uma pessoa cega, né, um homem cego que ficou cego aos 3 anos de idade por um acidente que aconteceu em sua casa, na oficina do seu pai, que mexia com couro, e ele fez uma adaptação de um sistema chamado sonografia, que era utilizado, a sonografia era utilizada para comunicação em guerras. Ele fez uma certa adaptação e criou, então, o sistema Braille para leitura em relevo. Isso, então, né, esse período aí, ele foi chamado por nós de primeiras mudanças. Foram as primeiras mudanças no sentido de educar a pessoa com deficiência. Já no último período, na contemporaneidade, que Vygotsky chamou de período sociopsicológico, eu chamei atenção para 3 palavras ou 3 conceitos que nos ajudam a entender esse movimento que hoje é de inclusão, tentativa pelo menos. A normalização, a integração e, por fim, a inclusão. A normalização é a ideia, né, essas 3 palavras começaram a ser trabalhadas a partir de 1970. A normalização é a ideia de que você deve normalizar a pessoa, você deve deixar, ou fazer com que ela chegue o quanto mais perto do normal. O normal considerado pela sociedade, claro. A integração é a ideia de apenas integrar essa pessoa numa sala de aula comum, de ensino regular, e não fazer nada, não fazer nenhuma alteração para que ela consiga realmente aprender naquele ambiente. E a expectativa, né, da inclusão, o que se espera da inclusão, se nós considerarmos o modelo, que é um modelo considerado também pela Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é o modelo social da deficiência, nesse modelo, a sociedade é que deve se adaptar, a sala de aula deve se adaptar para receber essa pessoa, que seja uma pessoa com cegueira ou uma pessoa surda, qualquer tipo, né, de deficiência, que também essas questões aí são muito discutidas, né? Tudo isso ao longo da história nos levou a ter um certo preconceito e muita desinformação sobre as deficiências e sobre as condições, né, da pessoa. E, claro, ao longo da história, a gente também criou uma supervalorização da visão, acreditando que esse sentido é o único, ou o superior, vamos dizer assim, em relação aos outros para conhecer. Né? Muitos pesquisadores, como Santo Agostinho e alguns outros pesquisadores, de antes até da Idade Moderna, consideravam que a pessoa só conhecia pela visão, que seria impossível não tendo a visão, né? Claro que isso foi se reconstruindo, foi mudando ao longo do tempo, e aí nisso que a gente também trabalha. A inclusão, de uma forma geral, ela é um fato, e é um fato de direito. A parte jurídica, a parte ligada às leis, né, legislatória, em relação à inclusão aqui no Brasil, já está bem fortalecida. Nós podemos citar a Constituição Federal de 1988 como um ponto marcante para isso, que já se falava lá, né, que as pessoas com deficiência deveriam estar preferencialmente em classe inclusiva, e também podemos citar um outro marco legislatório que já é mais atual, que é de 2015, que é a Lei 3.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão.
que fala da educação da pessoa com deficiência, mas de muitas outras questões, como acessibilidade, moradia e alguns outros pontos também. Interessante a leitura para quem tiver interesse, né, maior interesse nessa temática. Bem, especialmente em relação à cegueira, no mundo nós temos dados da OMS de 2018, 37 milhões de pessoas com deficiência visual. A deficiência visual, ela é classificada de duas formas. Deficiência visual é cegueira ou baixa visão. E aí tem toda uma especificidade, né, e dois aspectos que devem ser levados em consideração para fazer essa classificação, que é o aspecto do campo visual e o outro aspecto da acuidade visual. A acuidade visual é a capacidade de perceber formas que nós temos a uma certa distância, e o campo visual é a amplitude mesmo da nossa visão, né? O ângulo, digamos assim, de visão que nós conseguimos perceber as coisas, conhecer as coisas. Bem, em relação à educação, a gente traz esse ponto marcante que é o número aumentado de o número aumentado de matrículas das pessoas com cegueira ou com outras deficiências, né? Aqui em especial a cegueira e a baixa visão. Nesse período de tempo, a gente consegue perceber que de 2016 para 2017 houve um aumento de 2% em relação à matrícula de pessoas cegas, 10% em relação à baixa visão. No ano de 2017 para 2018 também permaneceu esse aumento, e os dados do INEP de 2018 mostram que o número de cegos em classes inclusivas de 6.295 e o de baixa visão de 74.102. Então, se esse número vem crescendo e se essas pessoas com o direito estão na classe de aula, estão na sala de aula, nós, como professores, temos que pensar na formação e também pensar, afinal de contas, como essas pessoas aprendem, como é o aprendizado e quais são os aspectos que devem ser levados em consideração na hora de ensinar matemática para uma pessoa cega e na hora que essa pessoa está aprendendo matemática. Existe alguma diferença? Existem pontos que devem ser levados em consideração? É isso que o nosso trabalho também está preocupado. De maneira muito geral, eu mostro para vocês como aconteceu essa pesquisa, né? Essa pesquisa, então, ela teve 4 grandes momentos, que foi o momento diagnóstico, foi 1 ano e meio de acompanhamento com os estudantes cegos na biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina. Depois teve um momento de entrevista, que foi a preocupação nossa de além da questão semiocognitiva, que eu já vou relatar para vocês. Foi um momento de entrevista para entender a relação que se estabelecia com o saber por essa estudante cega na sala de aula inclusiva, culminando então nos 10 encontros de acompanhamento com o livro didático, que foi o nosso objeto para ser pesquisado, e claro, a fase reflexiva e de escrita, que se deu durante todos os 4 anos de doutorado. A pesquisa, ela é um estudo de caso que foi feita então, com uma estudante, uma adolescente, que durante o momento da pesquisa estava aí de 15 a 17 anos, cheia de sonhos, de desejos, sorridente, extrovertida, cursando o ensino médio, que gostava muito de dança e de mitologia, que almejava a carreira de psicóloga e hoje já está cursando a 4ª fase de psicologia, e não direito, porque nas nossas conversas, havia uma ideia, pela família que ela cursasse direito, mas ela fez a escolha dela por psicologia. Então, o procedimento técnico, pelos procedimentos técnicos, nós enquadramos essa pesquisa no estudo de caso, e em relação aos objetivos, ela é também uma pesquisa exploratória, porque explorou questões que ainda não eram muito comentadas, em outras pesquisas. E aí eu trago para vocês a hipótese preliminar do trabalho. Essa hipótese preliminar, ela veio do fim da dissertação e da investigação que a gente fez lá em algumas expressões fracionárias. Então, se vocês perceberem, aqui nós temos uma expressão fracionária que em tinta tem 26 caracteres. O que são os caracteres? São essas marcas aqui, O 2, o Y, o menos, o 2, o traço da fração, o 5, somam aí 26 caracteres. Quando a gente faz a transcrição para o Braille, isso passa de 26 para 39. Então, já tem aí um ponto marcante a ser percebido. Já vou dizer por quê.
Isso também nos faz refletir em outro ponto, que é a disposição desses caracteres aqui de maneira bidimensional e aqui de forma linear. Aqui aparecem, né, de forma global numeradores e denominadores, e quando é transcrito para o Braille, vira uma expressão linear. Isso nos fez questionar, afinal de contas, como que a gente trataria uma expressão fracionária escrita linearmente? Como nós que enxergamos faríamos esse tratamento? E como a pessoa cega lida, então, com uma questão que é linear, né? Uma expressão fracionária linear. Nós devemos, então, tomar cuidado, afinal de contas, o número aumentado de caracteres, de 26 para 39, ele vai contra essa questão que já estava entendida, né, na questão da pessoa com deficiência, que é a leitura lenta e cansativa. Já sabia de outras pesquisas que a leitura da pessoa cega é uma leitura mais lenta e mais cansativa do que a nossa. E esse ponto do aumento de caracteres estava indo contra, né, essa outra questão que já era de entendimento. E a outra percepção nossa foi da mudança de forma, como eu falei, bidimensional para linear. O estudante cego ele não consegue imediatamente, tateando uma expressão, considerar os seus numeradores e seus denominadores, porque ele não tem essa visão tanto global, né, da questão, como também essa visão global que consegue captar numa só olhada, digamos assim, os numeradores e os denominadores, e ele está, então, tateando algo que é linear. Ele vai fazer os tratamentos, os cálculos, também algo que é linear. Para nós que estudávamos já a teoria de Raymond Duval, prestamos atenção no quê? Raymond Duval diz que cada vez que existe uma mudança de forma, como está acontecendo aqui, pode acontecer uma mudança de conteúdo. E aí, se o conteúdo é alterado, né, como fica, então, o acesso ao objeto de conhecimento matemático por esse estudante? E aí, outras, né, foram surgindo. Uma delas é, se a forma se altera da tinta ao braille, o que nós vamos dizer sobre esse conteúdo que chega ao estudante? E como ele acessa, afinal, esse objeto de conhecimento? Bem, de maneira bem geral, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a teoria de Duval, que, claro, se vocês tiverem, né, a ideia de conhecer um pouco mais, quiserem conhecer um pouco mais, entrem em contato que eu posso encaminhar posso encaminhar artigos, posso encaminhar materiais que orientem um pouco melhor. No geral, a gente vai chamar atenção para duas palavras-chave, digamos assim, e para uma fórmula básica dele, fundamental, que ele diz que não há noeses sem semiose. O que significa isso? O objeto do saber em matemática, ele é algo oculto, noeses, o conteúdo, que não é acessível à percepção. Já a sua forma ela é tangível e é visível. A semiose, as representações semióticas que nós temos, aquilo que pode ser percebido pelo tato, pela visão. Para isso, basta nós nos questionarmos. Com uma figura geométrica como o triângulo, a gente consegue ter acesso ao triângulo ou à representação dele? Nós temos acesso à representação. O objeto, ele é ideal. Ele não é tangível à nossa percepção, o objeto matemático, né? Mas a representação, sim, ela é tangível para quem enxerga pela visão, para quem não enxerga pelo tato. E esses polos constitutivos dessa representação, eles nos trazem, então, o conteúdo, a forma e o objeto, que a relação que existe entre o objeto e a representação é uma relação de referência. Pela representação, nós nos referimos a determinados objetos. No geral, na teoria de Duval, ele chama atenção para a conversão que deve existir entre os variados registros de representação, para que nessa conversão coordenada exista a pessoa possa, então, compreender, acessar o objeto, diferenciá-lo da sua representação, acessar o objeto de conhecimento matemático, que é ideal, e, então, compreender matemática. Isso, né, de forma muito sucinta, muito rápida. A teoria mostra muitos outros aspectos importantes a ser estudados. Então, aqui, gente,
já mostrando esses aspectos da teoria, eu já vou mostrar os encontros, né, com esse livro didático, e aí sim os elementos semiocognitivos que eu gostaria de discutir com vocês. Esse livro didático foi investigado, como eu falei, em 10 encontros de acompanhamento com a estudante cega congênita. Então, no primeiro encontro, nós mostramos esse paralelepípedo retângulo, transcrito em braille para a estudante, e ela nos disse o seguinte: é que não é algo familiar, não são 3 dimensões como uma caixa de sapatos mesmo, então é pior para se imaginar. Então, a questão das figuras geométricas, se nós pensarmos nessa relação com o saber que a aluna estabelecia dentro da sala de aula, ela sempre foi problemática para o estudante. Ela dizia o seguinte: geometria é uma coisa que não me atrai, porque é complicado de imaginar, é complicado, mesmo quando tem a figura para tocar, é complicado. E aí a gente foi buscar na Gestalt de objeto, que é uma teoria gestáltica, né, uma teoria da psicologia, que nos diz, que nos fala de leis para que a gente consiga perceber as formas, mesmo para que nós consigamos perceber as formas, independente, né, de ser uma pessoa cega ou uma pessoa que enxerga. Então, a lei de continuidade é a primeira. A lei de continuidade diz que a forma ela deve apresentar-se de modo coerente, sem quebras, interrupções ou desvios no seu percurso. E o que a gente percebia cada vez, né, que a gente tateava, ou que ela tateava, essa figura transcrita, são os pontilhados em braille, um em cima do outro, um por cima do outro. Então, isso aqui é um indicativo de que a leitura tátil poderia ficar complicada, poderia mostrar ali as suas dificuldades de acesso, né, a esse objeto aqui. Outra questão estava relacionada ao volume, porque para você dar a ideia de volume, na percepção das formas, o volume é entendido como um efeito que pode ser criado por meio de artifícios. Mas esses artifícios, né, uma determinada figura plana, eles podem ser dados por cor, por sombra. Só que no caso da estudante cega, cor e sombra não fariam com que ela acessasse esse objeto, mas as texturas sim. E aí a gente se questionou. As texturas poderiam ser colocadas nessa transcrição para que ela pudesse, né, perceber que ali existia volume, que essa ideia de volume pudesse ser acessada por essa estudante. Então, é um ponto que fica, né, para um questionamento, é um ponto que fica para que nós, enquanto professores de matemática, que possivelmente, né, encontremos um estudante cego em sala de aula, a gente possa pensar nessa questão aí. A textura, para levar a ideia de volume, é uma questão, né, a ser pensada também por quem elabora esse material didático. Então, aqui, um dos primeiros pontos, né, no primeiro encontro, que nós chamamos de não é algo familiar, conforme as falas, né, da estudante cega. Um outro encontro, que foi o encontro 5, nós intitulamos de Entre uma Equação e o Código Matemático Unificado, chamado de CMU. Nessa primeira parte, nós temos ali a definição da equação polinomial, e nessa definição de equação polinomial aparecem 43 caracteres, só na parte que está em preto, ali, né, em destaque. Quando a gente faz a transcrição para o Braille, aparece 70 caracteres. Por quê? Aqueles 2 pontos lá iniciais da hipótese preliminar, eles aparecem aqui também. O número aumentado de caracteres e a mudança de forma que acontece. O que é essa mudança de forma, né, que acontece? Cada vez que um índice superior ou um índice inferior aqui ele é mostrado, no Braille, a transcrição para o Braille, ela acrescenta um caractere para mostrar isso. E o que vai acontecendo? Vai abarrotando essa expressão. Tanto que de 43 a gente passa a 70. Então, como eu falei para vocês, o aspecto do número aumentado de caracteres vai contra aquela leitura que é mais lenta e mais cansativa. Pensa o estudante cego tendo contato, então, com essa definição de equação polinomial, o quanto seria mais trabalhoso para ele, né, ter esse acesso aí. Outras constatações, como eu falei, foi da mudança de forma desse índice inferior e do expoente, que é o índice superior, que aparecem de maneira linear também para o estudante. E
Uma outra questão que surge está ligada ao Código Matemático Unificado. Como eu falei para vocês, ele é um documento que faz parte da alfabetização do estudante cego, mas que nem sempre é trabalhado ao longo da sua educação. Então, vários símbolos que estão ali são esquecidos pelo estudante. E aí nós nos apoiamos nos estudos da professora Célia Brant e do professor Méricles Tadeu Moretti, que diz o seguinte: a partir do momento que os léxicos são desconhecidos, esses símbolos aí são desconhecidos, eles também passam a ser objetos de aprendizagem. Então, além de tentar aprender a equação polinomial, esse estudante também está preocupado com esse outro objeto de aprendizagem, que são os códigos, os símbolos desconhecidos ou esquecidos por ele. Então, é um outro aspecto, né, que deve ser levado em consideração, e nós apontamos também no trabalho que esse código ele deve ser um material a ser ensinado, né, ao longo da vida escolar dessa pessoa com cegueira, por tamanha importância, por originar o livro didático de matemática em braille, por fazer parte, né, do momento que se cria esse documento, e por todo o restante, né, por fazer parte, então, da aprendizagem matemática mesmo dessa pessoa, de todos os símbolos, né, que estão aí envolvidos na linguagem matemática. Então, essa questão, como eu falei para vocês, da fração, é uma questão que a gente pontuou aqui novamente, né, afinal de contas, lá, aquela hipótese preliminar do começo, como operar matematicamente uma expressão fracionária que está escrita de maneira linear. Essa hipótese ela foi carregada, né, ao longo do trabalho, porque é um questionamento que ficou, e que alguns testes foram feitos ao longo desse trabalho, mas que não foram contemplados na tese, né, são objeto de nossos estudos futuros, e que nos levam, claro, a discutir aquela questão da mudança de forma. Então, aqui, nessa parte, nós temos o quê? A visão global de numeradores e denominadores e apresenta essa forma aqui bidimensional. Quando passa, então, para o Braille, é uma visão sequencial e áptica, porque ele lê dessa forma, e há, então, essa mudança, né, para o linear. O Duval, os estudos dele, ele mostra, né, ele evidencia que o traço da fração ele já representa um custo importante, cada vez que é apresentado para pessoas que estão estudando matemática, porque ele não designa o objeto por si só, né? E junto a isso, a mudança de forma ela pode acarretar então uma mudança de conteúdo. Uma mudança do conteúdo que está sendo trabalhado. Então, eu não estou designando imediatamente, digamos assim, essa fração, esse objeto fração. Algo aí deve ser investigado também para a questão, não só para a questão de quem enxerga, como também deve ser levado em consideração para quem não enxerga. Esse acesso dificultado a esse significante implicaria complicações para alcançar esse significado. O significante ele é trazido, então, na representação aqui, né? Essa mudança de forma é o quê? É a forma linear que a gente está tendo que trabalhar em braille a fração. Teríamos, né, uma dificuldade para alcançar o significado, no geral, desse objeto de conhecimento. Quando eu digo nós, né, eu falo do estudante cego. E por fim, então, os últimos elementos, digamos assim, que eu queria mostrar para vocês é o encontro 6, que foi intitulado Desenho, Figura e Apreensões, que ressalta aí as apreensões em geometria estudadas por Duval e a diferença que a gente deve levar em consideração nos desenhos e nas figuras. Quando a gente tem um desenho como esse de cima aqui, ou como esse transcrito para o Braille logo abaixo, a gente não tem no desenho as particularidades e as propriedades de uma figura geométrica. Nessa situação problema, nós deveríamos encontrar o comprimento do cabo de uma tirolesa usando seno. Só que para isso nós deveríamos fazer o que Duval chama de apreensão operatória no desenho. O que seria isso? Modificações que vão reorganizar esse desenho para fazer com que a gente, ao trazer esse traço de 100 metros para cá, faz com que a gente encontre a figura do triângulo retângulo. E aí,
acessando essa figura do triângulo retângulo, a gente tenha, então, a ideia de utilizar o seno para conseguir encontrar o valor, o comprimento, né, do cabo da tirolesa, que está aparecendo ali também no desenho. Só que o que aconteceu? O que nós conseguimos perceber? Questionando a transcrição, né, com essa estudante, nós perguntamos o seguinte: esse valor que seria 100, que é esse aqui, ele está querendo informar sobre que parte dessa figura? O que ela respondeu? Acho que é sobre o morro. Está bem perto? Não, eu acho que é sobre o cabo. E o que esse discurso, né? O que essa conversa nos diz? A estudante cega, ela não tinha certeza do que aquele segmento ali ele estava se tratando. Então ela ficou enclausurada, digamos, trancada no desenho, sem conseguir fazer as modificações necessárias para aí sim chegar ao objeto de conhecimento triângulo retângulo e acessar as suas propriedades, né, as propriedades do triângulo retângulo, que a fariam então tentar encontrar o resultado disso aí. Nisso tudo, a gente discute a relação que ela estabelece com o outro dentro da sala de aula. Esse outro sendo o livro didático dela, que ela está tendo, né, esse contato aqui, que ela teve esse contato, o professor de matemática dela e os colegas da sala, porque todos aí, nessa rede, são responsáveis também, né, pelo aprendizado dela, de alguma forma. O professor tirando as dúvidas, o livro didático fazendo com que ela acesse tudo que está sendo ensinado em matemática. Então, qual é a relação que ela estabelece? Será que ela ficaria motivada com esse material que em certos momentos deixou ela confusa? Como que isso aí se estabelece, né? Existem os detalhes, né, que foram mostrados no trabalho, que isso aí se estabelece de maneira um tanto dificultosa, né, dentro da sala de aula, mas que ela não faz com que ela perca a vontade de aprender. Só que, claro, né, dificulta, desmotiva em muitos momentos, porque a motivação, segundo Bernard Charlot, que estuda a teoria da relação com o saber, ela vem de fora para dentro. Se esse livro, por exemplo, que está fora, não motiva, como ela vai, né, gerar essa motivação? Se ele não está fazendo com que ela acesse esse objeto em alguns momentos, a aprendizagem, esse desenho, essa figura geométrica e assim por diante. Para finalizar, então, né, encaminhando para a finalização, a gente discutiu, no geral, que o livro do estudante cego ele deve ser pensado levando em conta as especificidades do funcionamento semiocognitivo da aprendizagem em matemática, e ele não deve ser elaborado a partir de um livro de quem enxerga, porque é dessa maneira que acontece. O livro didático ele é pensado para o estudante cego, levando em consideração o livro de quem enxerga. E a gente pôde perceber, nesses elementos que eu mostrei para vocês, que essa aprendizagem ela acontece de formas um pouco diferentes, né? Como é para cada pessoa aprende de maneira diferente. E é assim também que a gente tenta entender, né, essa relação aí do estudante cego com o seu material, do estudante cego com o professor dentro da sala de aula. Aqui eu mostro para vocês esse outro exemplo e uma frase da estudante em relação a esse livro. Ela chegou a nos dizer que muitas coisas ali são apenas escritas para os cegos, mas não são explicadas como deve ser. É como se um vidente fosse ler braille. É esse, então, o discurso que ela tem, essa ideia que ela tem desse material. Aqui, logo acima, é um exemplo que eu mostro para vocês de um cubo transcrito e de algumas, né? Esse cubo transcrito foi mostrado para a estudante e foram feitas algumas perguntas em relação às propriedades dele, aos elementos dele também. E logo em seguida foi mostrada uma vela em formato de cubo, material concreto para a estudante, e a gente pôde perceber, né, a diferença dessa transcrição, o que foi alcançado de resultado e com a vela. Então, algumas questões ficaram aí, né? O objeto ostensivo, que é o cubo para ela transcrito, é de fato ostensivo quando é mostrado para ela transcrito dessa maneira aqui? Né? Alguns questionamentos que a gente se levantou e que são debatidos no trabalho também, que para quem quiser, né, quem tiver esse interesse em ler um pouco mais,
estão presentes na tese também. Para finalizar, pessoal, eu gostaria de deixar essa frase que um pouco tem a dizer sobre o trabalho, que é do Saramago. Queres que eu te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que, vendo, não veem. Eu espero que esse trabalho e que essa palestra de hoje faça com que vocês reflitam sobre a educação inclusiva, sobre a aprendizagem de matemática dos estudantes cegos e, de uma maneira geral, façam vocês também refletirem sobre a profissão docente, né, sobre a profissão professor, que a cada dia mais faz com que a gente deva ter, né, esse olhar mais sensível para o outro, que também vai, aos poucos, nos constituindo como professores. Era isso que eu tinha para dizer, gente. Eu quero agradecer novamente e quero dizer que se vocês tiverem dúvidas, críticas, qualquer tipo de colocação e queiram saber mais sobre o material, sobre algum artigo comentado aqui, sobre algum conceito, podem entrar em contato comigo ou em contato com o pessoal do PET. O meu e-mail, novamente, é daisanelato@gmail.com. Meu muito obrigada e um até breve. Espero que rapidamente, né, a gente possa estar junto de novo para palestras e para mais troca de conhecimento. Um abração. Tchau, tchau.